O milionário muda a sorte de negra grávida na Praça Tiradentes. O sol rachava a Praça Tiradentes. Carol, preta retinta, barrigão de 8 meses esticando a blusa velha, sentia o suor escorrendo. A grana? Nem para um picolé. Beto, o pai da criança, virou fantasma. Pior, mandava um Zé Mané ameaçar. O moleque é meu, neguinha. Vai nascer, vou pegar. O medo roía. A praça, com seus malucos beleza e pedintes, era o único lar. De repente, um carrão importado parou, chamando a atenção da galera. Desceu um cara na casa dos 40, terno risca de giz. Cara de quem já viu de tudo, mas o olhar era de sofrimento. Marcos, o nome dele, viu-a. Carol, a dor estampada. Chegou perto sem jeito. Moça, tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Marcos, empresário pica das galáxias, dono de umas paradas sinistras em Copa, vivia num vazio de dar dó. Grana não era problema, mas a vida de playboy já não colava. Precisava de um propósito. A conversa mal começou, pum! Um pivete tentou dar um chega pra lá na carteira do Marcos. A Carol, mais ligeira que gato, meteu a mão e impediu o furto. O Marcos ficou de cara. A coragem daquela morena o deixou impressionado. Sem pensar 2 vezes, convidou a Carol para comer um pastel e tomar um caldo de cana ali no Largo da Carioca. O cheiro do pastel frito acalmou a Carol. Enquanto comiam, Carol abriu o coração. Contou do Beto, das ameaças, da falta de grana. Marcos ouvia vidrado. Na dor da Carol, ele via um espelho, um reflexo de traumas antigos que ele nunca conseguiu enterrar. Decidido, fez a proposta. Um lugar para ela ficar. Um AP vazio que ele tinha no catete. Carol aceitou, desconfiada, mas sem ter para onde correr. No dia seguinte, arrumando as poucas coisas no AP, o telefone tocou. Uma voz rouca, sinistra. O Beto tá de volta, hein, neguinha? Ele não esqueceu do moleque. O sangue gelou. Quem dedurou a Carol? E por que o Marcos, um cara rico pra caramba, se importava tanto com uma desconhecida? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. No dia seguinte, arrumando as poucas coisas no AP, o telefone tocou. Uma voz rouca. Sinistra. O Beto tá de volta, hein, neguinha? Ele não esqueceu do moleque. O sangue gelou. Quem dedurou a Carol? E por que o Marcos, um cara rico pra caramba, se importava tanto com uma desconhecida? A paranoia tomou conta. Carol trancou a porta. Espiou pela janela. Rua calma, sol de rachar. Nada de Beto à vista. Mas a voz, ameaçadora demais para ser blefe. Ligou pro Marcos, a voz tremendo. Marcos, ele sabe onde tô. Me ajuda. Marcos chegou voando. Cara de poucos amigos. Calma, Carol. Ninguém vai te tocar. Vou botar seguranças aqui. Esse Beto é um bandido de galinha. Os dias viraram semanas. Carol respirava aliviada. Marcos era presente, atencioso. Levava ela para comer pastel. Na feira, comprava roupinha pro bebê. Parecia um anjo da guarda. Mas aquele olhar, sempre tão triste. Até que numa tarde ensolarada, enquanto tomavam um caldo de cana, Marcos soltou a bomba, do nada. Carol, preciso te contar uma coisa. Sobre o Beto. O caldo entalou na garganta.
Lá vinha a bomba. O Beto, ele era meu sócio. A gente tinha uns negócios juntos, uns negócios sujos. Marcos suspirou, como se tirasse um peso das costas. Eu saí dessa vida, Carol. Não aguentava mais. Mas o Beto, ele continuou, e ficou puto comigo por ter largado ele na mão. Carol arregalou os olhos. Você conhece ele? Você estava envolvido? Marcos confirmou com a cabeça. Eu ajudei ele a fugir. Depois de uma treta pesada, ele estava jurado de morte, dei uma grana, um contato, sumiu no mundo. Achei que nunca mais ia ver ele. O mundo girou. Aquele cara que parecia um príncipe, na verdade, era um ex-bandido. E o Beto, pai do seu filho, era um cara perigoso que ele conhecia. E por que você está me contando isso agora, Marcos? Por que me ajudou? A voz saiu rouca, quase um sussurro. Marcos segurou a mão dela, o olhar fixo no dela. Por quê? Porque esse filho que você está esperando é meu. Um trovão cortou o céu azul. A caneca de caldo de cana espatifou no chão. Carol sentiu o chão sumir sob seus pés. Traição, mentira, podridão. Tudo misturado numa bomba relógio prestes a explodir. Mas a revelação não parou por aí. Marcos continuou, a voz embargada. O Beto, ele é meu irmão, Carol. Meu irmão mais novo. A Praça da Bandeira pareceu se inclinar. As cores vibrantes dos camelôs se transformaram em borrões cinzentos. Carol sentiu um enjoo violento, a visão turva. Aquele conto de fadas tinha virado um filme de terror. A Praça da Bandeira pareceu se inclinar. As cores vibrantes dos camelôs se transformaram em borrões cinzentos. Carol sentiu um enjoo violento, a visão turva. Aquele conto de fadas tinha virado um filme de terror. Como assim, Marcos? Explica isso direito. Você tá maluco? Meu filho, seu irmão. A voz dela sumiu, esmagada pela confusão. Marcos apertou a mão dela com força, os olhos marejados. Calma, Carol, eu sei que é muita coisa para processar, mas eu juro que eu nunca quis te machucar. Ele começou a contar. Uma história de molecagem na Vila Isabel, de correria, de grana fácil. Beto, sempre o mais impulsivo, o mais encrencado. Marcos, o mais esperto, tentando tirar o irmão das roubadas. Até que um dia, a coisa ficou feia. Muito feia. Marcos assumiu a culpa para proteger o Beto. Fui pra cadeia. Anos de sofrimento. Quando saiu, jurou que ia mudar de vida. Ficou rico, honesto. Ou quase. Eu nunca te contei a verdade, Carol. Porque eu tinha medo. Medo de perder você. Medo do Beto voltar para me infernizar. Carol não conseguia falar. A cabeça girava. Tantas perguntas. Mas uma queimava mais forte. E por que você não me contou que era você? Por que esperou tanto? Marcos desviou o olhar. Porque eu não sabia que era meu. Silêncio. Um silêncio pesado, cortado pelo grito de um vendedor de mate. Carol puxou a mão, com nojo. Você tá mentindo. Não é possível. Marcos respirou fundo, como se reunisse todas as forças do mundo. Eu juro, Carol, eu fiz um exame de DNA antes de te contar qualquer coisa. Tirou um envelope do bolso, amassado, e entregou para ela. Carol pegou, as mãos tremendo, abriu, leu a confirmação. Impossível. De repente, um estrondo. Um tiro. Bem perto. As pessoas gritaram, correram para todos os lados. Carol e Marcos se jogaram no chão, protegendo a barriga. Mais tiros. Uma gritaria infernal. Quando o tiroteio diminuiu, Marcos levantou a cabeça. Olhou em volta. Um corpo estendido no chão, perto da banca de jornal. Beto. Carol gritou, um grito de dor, de raiva, de desespero. Correu até o corpo, ignorando os gritos do Marcos para ela voltar. Chegou perto, se ajoelhou, olhou o rosto do Beto. Pálido, sem vida.
e viu, na mão dele, uma foto dela, grávida, e atrás da foto, escrito com caneta vermelha: "O filho é meu, para sempre." Mas não era só isso. Não. Canto da foto, quase apagado. Um nome que Carol conhecia bem. O nome do médico que fez o exame de DNA. O médico do Marcos. O médico do Marcos. Carol sentiu o estômago revirar. Não podia ser. Pegou o celular, as mãos tremendo tanto que quase deixou cair. Procurou o número do Marcos. Chamou. Caiu na caixa postal. De novo. E de novo. Nada. Olhou para o corpo do Beto. A foto amassada na mão. "O filho é meu, para sempre." A letra vermelha. O nome do médico. Tudo se encaixava, mas não fazia sentido. De repente, uma sirene. A polícia chegou. A ambulância. Uma confusão danada. Gente gritando, correndo, chorando. Carol ficou ali, paralisada, olhando pro nada. Um policial se aproximou. "Senhora, precisamos que a senhora nos acompanhe." No camburão, o silêncio era ensurdecedor. Carol só conseguia pensar no Marcos, no Beto, no filho que estava esperando. Quem era o pai? O que estava acontecendo? Chegou na delegacia. Um monte de perguntas, um monte de caras feias. Não sabia o que responder. Estava em choque. Até que a porta da sala abriu. E quem entrou? O médico, Dr. Ricardo. Um sorriso amarelo no rosto. "Dona Carol, que bom que a encontramos. Precisamos conversar." Carol sentiu um frio na espinha. Que conversa era essa? Ele se sentou na cadeira, ajeitou os óculos. "Dona Carol, preciso ser sincero com a senhora. O exame de DNA foi adulterado." O mundo desabou de novo. "Adulterado? Como assim?" "O Marcos me pagou para dizer que ele era o pai. Ele sempre quis ter o filho. E ele se apaixonou pela senhora." Carol não conseguia acreditar. O Marcos tinha mentido, o médico tinha mentido. Todo mundo estava mentindo. Mas por quê? Por que ele faria isso? O médico respirou fundo. Porque ele não podia ter filhos. Ele era estéril. Um silêncio mortal tomou conta da sala. Carol sentiu as pernas bambearem. Não conseguia respirar. E o Beto? Ele sabia? O médico desviou o olhar. Sim, ele sabia. E ele não aceitou. De repente a porta se abriu de novo. E dessa vez, quem entrou foi Marcos, algemado, com a cara inchada de tanto chorar. "Carol, me perdoa. Eu fiz tudo por você, por nós." Mas a reviravolta não parou por aí. Antes que Carol pudesse dizer qualquer coisa, um policial interrompeu. "Senhor Marcos, precisamos informá-lo que encontramos uma carta no apartamento do Sr. Beto. Uma carta endereçada à Sra. Carol. E parece que o Sr. Beto confessou ter contratado um matador de aluguel para eliminar o Sr. Marcos. Ele não aceitava que o senhor estivesse se aproximando da Carol." Marcos arregalou os olhos. "O quê? Ele ia me matar?" O policial assentiu. "E tem mais uma coisa, Sr. Marcos. Na carta, o Sr. Beto também confessou que ele é o pai do bebê." Carol sentiu o chão sumir de vez. O pai do seu filho era o Beto. O cara que tentou matá-la. O cara que estava morto ali, na Praça da Tiradentes. Mas a bomba final ainda estava por vir. O policial pigarreou antes de prosseguir. "E mais uma coisa, Sra. Carol. O médico legista acabou de confirmar que o Sr. Beto era estéril." "E mais uma coisa, Sra. Carol. O médico legista acabou de confirmar que o Sr. Beto era estéril." "Estéril? Como assim?" Carol sentiu o ar faltar. Era muita informação, muita mentira, muita gente envolvida. Olhou para o Marcos, algemado, a cara destruída. Olhou para o Dr. Ricardo, o rosto suando frio. Isso
Isso não faz sentido. Ela conseguiu dizer a voz um fio. O policial pigarreou de novo, parecendo desconfortável. Senhora, temos motivos para acreditar que essa história é muito mais complicada do que imaginamos. E talvez a senhora também não saiba de tudo. Carol sentiu um arrepio na espinha. O que mais podia vir? De repente, um barulho, um estrondo alto vindo da rua. Tiros. De novo, todo mundo se jogou no chão. Gritos, correria. A delegacia virou um caos. Quando o tiroteio parou, um silêncio mortal tomou conta do lugar. O policial que estava falando com a Carol se levantou, tastororjo, a arma em punho. Abriu a porta da sala e paralisou. No corredor, um corpo, caído no chão, ensanguentado. Era o Dr. Ricardo. E em cima dele, em pé, com uma arma na mão, Dona Maria, a faxineira da delegacia. Aquela senhorinha baixinha, de cabelos brancos, sempre tão gentil. Dona Maria, matando o médico? Que loucura era aquela! Carol não conseguia acreditar no que estava vendo. A faxineira? Uma assassina? Dona Maria olhou para Carol, os olhos vermelhos de raiva. Ele mereceu. Ele destruiu a minha família. A faxineira. A família? O que estava acontecendo? Dona Maria, calma, abaixa a arma. Um policial gritou, se aproximando ostarosno. Mas Dona Maria nem ligou. Continuou olhando para Carol, o ódio estampado no rosto. Você não sabe de nada, menina. Você não sabe o que eles fizeram. E então Dona Maria começou a contar uma história de anos atrás, de um marido, de um filho, de um exame de DNA adulterado, de uma traição, de um segredo guardado por anos. O Dr. Ricardo era o pai do filho bastardo do marido dela. Um caso antigo que tinha destruído o casamento dela e a deixado sozinha, amargurada. Eu trabalhei anos aqui, limpando o chão que ele pisava, esperando a hora certa de me vingar. Dona Maria disse, a voz tremendo. E o Beto, o Marcos, as mentiras. Tudo se encaixava de um jeito doentio, macabro. Mas a bomba final ainda estava por vir. Dona Maria olhou para Carol, um sorriso amargo nos lábios. E você, menina? Você é a chave de tudo. Isso. Carol sentiu um calafrio. A chave de tudo? Sabe por que o Dr. Ricardo adulterou o exame de DNA? Sabe por que o Marcos te protegeu tanto? Sabe por que o Beto te ameaçou? Dona Maria respirou fundo. Porque você é filha do meu marido. O mundo parou. Carol, filha do marido da Dona Maria? Irmã do Dr. Ricardo? Uma teia de intrigas, mentiras e sangue que ligava todo mundo ali. Você é a herdeira de toda a fortuna do meu marido. E eles queriam te eliminar. Antes que Carol pudesse dizer qualquer coisa, Dona Maria apontou a arma para ela. Desculpa, menina, mas você precisa morrer, para que a verdade nunca venha à tona. E apertou o gatilho. Mas antes que a bala atingisse a Carol, Marcos se jogou na frente. A bala o acertou em cheio. Marcos caiu no chão, agonizando. Dona Maria arregalou os olhos. Não era para ser assim. E em um ato desesperado, virou a arma para si e puxou o gatilho novamente. Silêncio. 2 corpos no chão. Marcos e Dona Maria. Carol, em choque, mal conseguia respirar. O mundo tinha virado de cabeça para baixo em questão de horas. O policial se aproximou dela. Ostarógeno. Senhora, precisamos tirá-la daqui. Não está segura. No caminho para fora da delegacia, Carol olhou para trás, viu os corpos no chão, a fita amarela isolando a cena. Crime. E em cima da mesa, um envelope. Um envelope endereçado a ela. Pegou o envelope. Abriu.
Dentro, uma foto de um bebê, e atrás da foto uma mensagem: procure por mim. A verdade está mais perto do que você imagina. Assinado, seu pai. Seu pai? Mas quem era o seu pai de verdade? E quem tinha enviado aquela mensagem? Carol apertou a foto contra o peito. Uma nova caçada tinha começado, e ela não fazia ideia do que a esperava. Carol apertou a foto contra o peito, o papel amassando sob seus dedos. Seu pai, quem era? Onde estava? E por que só agora, depois de tanta morte e confusão, ele aparecia? A cabeça girava. Mas uma coisa era certa: precisava sair dali. Aquele lugar cheirava a sangue, mentira e desgraça. O policial a guiou para fora, o sol da tarde batendo forte no rosto. Um carro preto esperava. Entrou, sem dizer uma palavra. O carro rodou, rodou, até parar em frente a um casarão antigo, daqueles de novela das 6, no Cosme Velho. A porta se abriu, e uma senhora, elegante, uns 60 e poucos, cabelos brancos presos em um coque impecável, a esperava. Carol, querida, que bom que chegou. Estava ansiosa para te conhecer. A voz era suave, mas o olhar era frio. Carol não entendeu nada. Quem era essa mulher? Por que a chamou? Meu nome é Esther. Sou uma amiga do seu pai. Meu pai? Que pai? Todo mundo mente para mim. Eu não sei quem é meu pai. Carol explodiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Esther a conduziu para dentro da casa. Um luxo absurdo, móveis antigos, quadros caríssimos. Um mundo completamente diferente da Praça Tiradentes, do Catete, da favela onde cresceu. Calma, querida. Eu sei que é muita coisa para assimilar, mas eu prometo, vou te contar tudo. A verdade, toda a verdade. Sentaram em um sofá de veludo vermelho. Esther pegou em sua mão um toque gelado. Seu pai era um homem muito poderoso e muito, muito amado. Esther começou a contar uma história antiga, de paixões proibidas, de segredos de família, de uma herança bilionária. Carol ouvia atônita, sem acreditar no que ouvia. Você, Carol, é a herdeira de tudo. Mas tem muita gente que não quer que você receba essa herança. Gente perigosa. Como Beto, como Marcos, como o Dr. Ricardo. Os nomes eram como fantasmas, assombrando a sala. Eu sei quem matou o Dr. Ricardo, Carol disse, de repente. Esther arregalou os olhos. Sabe? Quem? Dona Maria, a faxineira da delegacia. Ela era mãe do filho bastardo do marido dela. Uma história maluca. Esther suspirou. Dona Maria, uma pobre coitada, usada como peão em um jogo muito maior. De repente, um barulho, um clique, um som familiar. Carol olhou para o lado. Esther apontava uma arma para ela. Me desculpe, querida, mas eu não posso deixar você viver. O choque a paralisou. Esther tentando matá-la? Mas por quê? Você não entende, Carol. Essa herança é minha por direito. Seu pai me prometeu. Eu esperei anos por isso. Esther estava louca, a face distorcida pela ganância. Mas você disse que era amiga do meu pai. Carol sussurrou, a voz embargada. Amiga? Eu era a amante dele, a única que realmente o amou. Mas ele me trocou por aquela vagabunda da sua mãe. Esther apertou o gatilho. Mas de repente, a porta se abriu. E quem entrou? Ninguém. Apenas uma sombra. Uma sombra familiar. Uma sombra que Carol conhecia bem. A sombra de Marcos. Mas Marcos estava morto. Ela viu o corpo, o sangue. Como ele podia estar ali? De repente, a luz da sala se apagou.
Tudo ficou escuro. Um grito, um baque surdo e silêncio. Quando a luz voltou, Esther estava caída no chão, um punhal cravado no peito, e em pé, ao lado dela, Marcos, vivo, com um sorriso frio nos lábios. Surpresa, Carol! Eu voltei! Mas não era o Marcos que ela conhecia. Havia algo diferente em seu olhar, em sua postura. Algo sinistro. Você... Como? Carol gaguejou, aterrorizada. Marcos se aproximou, a voz grave. Eu sempre estive aqui, Carol. Sempre observei você, protegendo você, manipulando você. Ele passou a mão no rosto e uma máscara caiu. Por baixo da máscara de Marcos, o rosto de Beto. Beto, vivo e disfarçado. Você não imaginava, né, Carol, que o pai do seu filho estava mais perto do que você imaginava. O mundo desabou. Beto era Marcos, Marcos era Beto. Tudo era uma mentira. Eu sou seu pai, Carol, e você vai me dar essa herança, ou vai morrer tentando. E então, ele revelou a verdade. A verdade sobre o plano, sobre as mortes, sobre a herança. Uma verdade tão cruel, tão maquiavélica, que faria Carol desejar nunca ter nascido. Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. Beto se aproximou dela, o olhar fixo no seu. Sabe, Carol, você sempre me perguntou quem. Era seu pai de verdade. Pois eu vou te contar. Ele se inclinou, sussurrando em seu ouvido. Eu sou seu pai e também sou sua mãe. Carol gritou. Um grito de horror, de dor, de loucura. O mundo tinha virado um pesadelo sem fim, e ela estava presa nele, para sempre. E assim, no meio do luxo decadente daquele casarão, Carol descobriu a verdade. Uma verdade tão monstruosa, tão inimaginável, que mudaria sua vida para sempre. Mas a história estava longe de terminar. Afinal, quem era o misterioso pai que havia enviado a foto do bebê? E qual seria o próximo passo de Beto, agora que havia revelado sua verdadeira face? A noite prometia ser longa. E a verdade mais perigosa do que nunca. Eu sou seu pai, e também sou sua mãe. Carol gritou. O grito ecoou pelas paredes do casarão, um grito de agonia que parecia vir do fundo da alma. Beto sorriu, um sorriso doentio, satisfeito com o terror que via nos olhos dela. Entendeu agora, bonequinha? Eu sou tudo o que você precisa. Pai, mãe, amante e o dono de toda essa grana. De repente, a porta se abriu com um estrondo. Mas não era a polícia. Não era ninguém que Carol esperava. Era Dona Zilda, a cozinheira do casarão. Uma senhora gordinha, de avental florido, sempre com um sorriso no rosto e um bolo quentinho saindo do forno. Dona Zilda entrou na sala, um rolo de macarrão na mão, e sem dizer uma palavra, avançou para cima de Beto. Seu monstro, você não vai encostar um dedo nessa menina. E começou a bater, com força, com raiva. O rolo de macarrão estalava nas costas de Beto, que cambaleava, sem entender nada. Dona Zilda, não! Carol gritou, tentando impedir a cena. Mas Dona Zilda estava possuída. Batia com a força de uma leoa defendendo seus filhotes. Beto caiu no chão, gemendo de dor. De repente, Dona Zilda parou. Olhou para Carol, os olhos marejados. Me perdoa, menina. Eu devia ter te contado antes. E então, Dona Zilda revelou a verdade. Uma verdade ainda mais chocante, mais absurda, mais inacreditável do que tudo que Carol já tinha ouvido. Eu sou sua avó, Carol. Sua avó de verdade. O silêncio tomou conta da sala. Carol não conseguia respirar. A avó, Dona Zilda, a cozinheira. Sua mãe era minha filha. A Esther era minha irmã. Uma família de loucos, eu sei. Dona Zilda suspirou.
o rosto marcado pela tristeza. Eu sempre soube de tudo, sempre te observei de longe, protegendo você, mas não podia me aproximar. A Esther era capaz de tudo. E então Dona Zilda contou a história completa. Uma história de inveja, de ambição, de loucura. Uma história que começou muitos anos atrás, com a morte do seu avô, o homem que deixou uma fortuna bilionária para trás. A Esther sempre quis o dinheiro todo para ela, mas sua mãe era herdeira legítima. Então ela fez de tudo para se livrar dela. Dona Zilda chorava, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela matou Carol, matou sua mãe, e eu não pude fazer nada para impedir. Carol desabou. A dor era insuportável. A cada nova revelação, um pedaço do seu coração se esfacelava. Mas a história não parava por aí. Dona Zilda olhou para o corpo de Beto, caído no chão. E ele matou sua mãe. E ele matou sua mãe. E eu não pude fazer nada para impedir. Dona Zilda pegou o rolo de macarrão. Meu sobrinho, um psicopata criado a leite e ambição. Beto gemeu, tentando se levantar. Dona Zilda pegou o rolo de macarrão. De novo, eu devia ter te matado há muito tempo, seu monstro. Mas antes que ela pudesse acertar o golpe final, Beto sacou uma arma e apontou para Dona Zilda. Adeus, vovó, e puxou o gatilho. Mas no último segundo, Carol se jogou na frente. A bala a atingiu em cheio. Carol caiu no chão, a dor lancinante rasgando seu corpo. Beto sorriu triunfante. Que pena, bonequinha. Você sempre foi tão ingênua. De repente, um barulho, um clique. A arma de Beto estava sem munição. Ele arregalou os olhos, em pânico. Dona Zilda se levantou, o rolo de macarrão na mão. Agora é a minha vez, seu demônio. E com um grito de fúria, Dona Zilda acertou o golpe final. O rolo de macarrão estalou na cabeça de Beto, que caiu no chão desacordado. Carol, caída no chão, sentia a vida escorrendo por entre os dedos. Olhou para Dona Zilda, os olhos marejados. Vó, me perdoa. Dona Zilda segurou sua mão, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu que te peço perdão, minha neta, por tudo, por não ter te protegido, por ter deixado você passar por tudo isso. De repente, a sirene da polícia. Eles estavam chegando. Dona Zilda olhou para Carol, um sorriso triste nos lábios. Está tudo bem agora, minha querida. Você está segura. Eu te amo. E então, tudo ficou escuro. Mas antes de perder a consciência, Carol ouviu uma voz familiar. Uma voz que ela não ouvia há muito tempo. Carol, filha! E sentiu um toque suave em seu rosto. Um toque de amor, um toque de esperança. A voz do seu pai. O pai que ela nunca conheceu. O pai que estava mais perto do que ela imaginava. Mas quem era ele? E por que só agora ele aparecia? A resposta para essa pergunta era a chave para desvendar o mistério de sua vida. E Carol estava determinada a encontrá-la. Carol, filha, aquela voz, tão suave, tão familiar. Mas quem era? E de onde vinha? Senti uma mão fraca tocar meu rosto. Um carinho leve, quase imperceptível. Abri os olhos com dificuldade. A visão estava turva, embaçada. Dona Zilda, caída ao meu lado, segurava minha mão. A sirene da polícia ficava cada vez mais alta. Calma, minha neta. Vai ficar tudo bem, ela sussurrou com um sorriso fraco. Mas de repente, a imagem clareou. E vi, ali, ajoelhado ao meu lado, com os olhos cheios de lágrimas, seu Jorge, o jardineiro do casarão. Aquele senhorzinho gentil
que sempre me oferecia um chá de camomila e contava histórias de passarinhos. Seu Jorge? Meu pai? Não podia ser. Era mais uma peça daquele quebra-cabeça maluco que não fazia sentido. Filha, eu esperei tanto por esse momento, ele disse, a voz embargada. Me perdoa por não ter aparecido antes, mas eu precisava te proteger. Seu Jorge começou a contar sua história. Uma história de amor proibido, de segredos de família, de uma dívida de jogo que o obrigou a se afastar. Uma história que explicava tudo, ou quase tudo. Eu sempre estive por perto, Carol, cuidando de você de longe. Mas a Esther era perigosa. Eu não podia arriscar. As peças começavam a se encaixar. Seu Jorge era meu pai. Dona Zilda, minha avó. E Beto. Beto era o monstro que destruiu minha família. A polícia invadiu o casarão, prendendo Beto e levando os corpos de Esther e Dona Maria. A ambulância chegou e me levaram para o hospital. No caminho, em meio à sirene e à dor, uma imagem me veio à mente. A foto do bebê. A mensagem, procure por mim. A verdade está mais perto do que você imagina. Quem tinha me enviado aquela foto? E qual era a verdade que ainda não tinha descoberto? Acordei no hospital, cercada de aparelhos e enfermeiras. Seu Jorge estava ali, segurando minha mão. Você está bem, filha, ele disse, aliviado. A bala não atingiu nenhum órgão vital. Você e o bebê estão seguros. O bebê estava grávida. Aquele serzinho inocente que carregava no ventre era a única coisa que me dava forças para seguir em frente. De repente, a porta se abriu. E quem entrou? Um homem, alto, elegante, com um sorriso gentil no rosto. Com licença, sou o Dr. Marcelo, o obstetra da Carol. Dr. Marcelo? Nunca tinha ouvido falar dele. Estranhei. Prazer, respondi hesitante. Dr. Marcelo se aproximou da cama, examinando meu prontuário. Tudo parece estar em ordem, ele disse, com um olhar profissional. Mas precisamos fazer um ultrassom para verificar o estado do bebê. Fiz o ultrassom. Dr. Marcelo analisou as imagens com atenção. Tudo perfeito, ele disse, com um sorriso. Um menino forte e saudável. Parabéns. Um menino. Senti uma alegria imensa invadir meu coração. Um menino para amar, para proteger, para dar todo o carinho que nunca tive. Dr. Marcelo se aproximou novamente com um olhar estranho. Sabe, Carol, tem uma coisa que preciso te contar. Senti um calafrio. Lá vinha a bomba. O exame de ultrassom revelou algo inesperado. Meu coração disparou. O que estava acontecendo? Carol, você não está grávida. O mundo parou. Não estava grávida? Como assim? Não estou grávida. Mas eu senti os enjoos, o cansaço, a barriga crescendo. Dr. Marcelo suspirou. Carol, tudo isso foi uma farsa, uma gravidez psicológica. Não podia ser. Tudo o que tinha acontecido, todas as mentiras, as mortes, por nada? Por quê? Quem faria uma coisa dessas comigo? Dr. Marcelo me olhou nos olhos. Carol, a verdade é que você nunca esteve grávida. E o bebê que você acredita estar esperando é uma invenção. Uma invenção de Beppo. O choque me paralisou. Beto? Mas por quê? Ele queria te manipular, Carol. Te controlar. Ele sabia que você sempre sonhou em ser mãe. Então, ele criou essa fantasia para te manter presa a ele. Não conseguia acreditar. Beto era ainda mais cruel, mais doentio do que eu imaginava. Mas como ele fez isso? Os exames, os médicos? Dr. Marcelo suspirou. Ele tinha contatos em todos os lugares, Carol. Pagou médicos, falsificou exames. Ele era capaz de tudo. De repente, uma lembrança me invadiu a mente. A seringa.
Aquela seringa que Beto aplicou em mim no dia em que me sequestrou. A seringa! Gritei, desesperada. Ele me injetou alguma coisa. Doutor Marcelo arregalou os olhos. Uma seringa? O que tinha dentro? Eu não sei. Mas agora eu entendo. Era para me fazer acreditar que estava grávida. Doutor Marcelo pegou o telefone, discando um número. Precisamos chamar a polícia. Isso é grave. De repente, a porta se abriu. E quem entrou? Seu Jorge, meu pai, com uma arma na mão, apontada para o doutor Marcelo. Desculpa, filha, ele disse com um olhar frio. Mas eu não posso deixar você descobrir a verdade. Meu pai? Apontando uma arma para mim? Pro médico? O que estava acontecendo? Pai, o que você está fazendo? Abaixe essa arma. Seu Jorge ignorou meu pedido. Doutor Marcelo, você sabe demais. E isso é perigoso. Doutor Marcelo levantou as mãos, em sinal de rendição. Por favor, não faça isso. Eu só quero ajudar a Carol. Seu Jorge sorriu, um sorriso macabro. Ajudar a Carol? Você acha que eu vou acreditar nisso? Você é um dos capangas do Beto. Capanga do Beto? Doutor Marcelo? Meu mundo girava, as peças se movendo em um jogo macabro. Pai, por favor, me explica o que está acontecendo. Seu Jorge me olhou nos olhos, o ódio estampado no rosto. A verdade, Carol, a verdade é que eu nunca fui seu pai. O choque me paralisou. Eu sou apenas o seu carcereiro. Eu sou apenas o seu carcereiro. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Meu pai não era meu pai. Era um monstro disfarçado, um fantoche nas mãos de alguém ainda mais cruel. Mas de quem? Quem estava por trás de tudo isso? Por que, seu Jorge? Por que você fez isso comigo? As lágrimas escorriam pelo meu rosto, a voz embargada. Seu Jorge me olhou com um misto de pena e arrependimento. Eu não tive escolha, Carol. Eles iam me matar se eu não fizesse o que mandavam. Eles quem? Quem são eles? Antes que seu Jorge pudesse responder, um barulho ensurdecedor ecoou pelo quarto. Um tiro. Seu Jorge cambaleou para trás, a mão no peito. Não! Gripei desesperada. Dr. Marcelo, com os olhos arregalados, segurava uma arma na mão. Eu tive que fazer isso, ele gaguejou. Ele ia te machucar. Dr. Marcelo, o médico que me enganou, o capanga do Beto, agora salvava minha vida. Nada fazia sentido. Por que, Dr. Marcelo? Por que você fez tudo isso? Dr. Marcelo respirou fundo, como se reunisse forças para contar a verdade. Eu sou apaixonado por você, Carol. Desde o primeiro dia em que te vi. Mas eu sabia que você nunca ficaria comigo. Então, quando Beto me procurou com essa proposta, eu aceitei. Eu faria qualquer coisa para te ter. O amor, a obsessão, a loucura, tudo se misturava em um turbilhão de sentimentos. Você é doente, Dr. Marcelo. Você é um monstro. Eu sei, Carol, eu sei que errei, mas eu te amo e eu vou te proteger, mesmo que isso me custe a vida. De repente, a porta do quarto se abriu. E quem entrou? Uma figura familiar, vestida de preto, com o rosto coberto por um véu. Acabou, Marcelo. A voz era rouca, gutural, uma voz que eu conhecia muito bem. Beto? Sussurrei incrédula. Beto removeu o véu. E então, o choque. Não era Beto, era eu. Meu rosto, meus olhos, meu cabelo. Era como se eu estivesse olhando para um espelho. Mas o olhar era frio, calculista, cruel. Surpresa, Carol. A outra disse com um sorriso sarcástico. Eu sempre estive aqui, observando você, esperando o momento certo para agir. Quem é você? O que você quer? Eu sou você, Carol. A parte de você que você sempre negou. A parte sombria, a parte ambiciosa.
a parte que quer tudo para si. Não podia ser, eu não podia ser aquilo. Isso não é verdade. Você está mentindo. A outra deu uma gargalhada. Acredite em mim, Carol. Nós somos a mesma pessoa. E juntas, nós podemos ter tudo. A fortuna, o poder, o mundo aos nossos pés. Eu nunca vou me juntar a você. Eu nunca vou ser como você. Ah, é mesmo? Veremos. A outra sacou uma arma e apontou para mim. Adeus, Carol. Foi bom te conhecer. Mas agora você precisa morrer para que eu possa viver. E então, um clarão, um tiro. Mas eu não senti nada. Abri os olhos lentamente e vi Dr. Marcelo caído no chão, com um buraco no peito. Não! Gritei desesperada. A outra sorriu. Que pena! Ele se meteu na frente. Mas não se preocupe, Carol. Você será a próxima. De repente, as luzes do hospital se apagaram. O caos se instaurou. Gritos, correria. O que estava acontecendo? A outra eu aproveitou a confusão e sumiu na escuridão. Fiquei ali, paralisada, sem saber o que fazer. Quem era aquela mulher? Por que ela se parecia comigo? E o que ela queria de mim? De repente, uma voz sussurrou no meu ouvido. Não confie em ninguém, Carol. A verdade está mais perto do que você imagina. Olhei para o lado. Ninguém. A voz. De quem era aquela voz? E o que ela queria dizer com isso? O medo me paralisou. Eu estava sozinha e cercada de inimigos. A partir daquele momento, minha vida nunca mais seria a mesma. A caçada tinha recomeçado. E dessa vez, o alvo era eu. O caos reinava no hospital. Sirenes, gritos, enfermeiras correndo. A outra eu, a minha gêmea sombria, tinha sumido. Doutor Marcelo, coitado, jazia ali, no chão, morto. E eu estava sozinha, perdida, sem saber em quem confiar. De repente, um toque no ombro. Me virei, assustada. Era um homem. Um homem que eu nunca tinha visto antes. Alto, forte, com um olhar familiar. Carol, ele disse com uma voz suave. Eu sou seu pai. De verdade, meu queixo caiu. Outro pai? Mais uma reviravolta? Não aguentava mais. Quem é você? O que você quer? Eu sou quem te enviou. A foto do bebê. Quem te alertou para não confiar em ninguém? Eu sou quem sempre te protegeu, de longe. Ele se aproximou, me abraçando com força. Um abraço que me transmitiu paz, segurança, amor. Eu sei que é difícil de acreditar, filha, mas eu juro, eu estou falando a verdade. Eu sou seu pai, e eu vou te tirar daqui. Sem pensar duas vezes, segui aquele homem. Saímos do hospital correndo, em direção a um carro que nos esperava. Para onde estamos indo? Perguntei, com a voz tremendo. Para um lugar seguro, onde você estará protegida, onde você poderá finalmente descobrir a verdade. O carro nos levou para uma casa isolada, no meio do mato. Um lugar simples, mas acolhedor. Aqui você estará segura, meu pai disse, me conduzindo para dentro da casa. Ninguém vai te encontrar aqui. Naquela noite, ele me contou toda a história. A história da minha mãe, da minha família, da fortuna que estava em jogo. Uma história de paixão, traição, inveja e morte. A Esther era obcecada por dinheiro, meu pai explicou. Ela fez de tudo para se livrar da sua mãe e tomar posse da herança. Mas eu não deixei, eu a protegi, mesmo que isso significasse me afastar de você. Ele me contou sobre Beto, sobre Marcos, sobre Dr. Marcelo.
todos peões e em jogo macabro. Orquestrado por Esther e pela minha gêmea sombria. Sua irmã é fruto de um experimento genético. Queria criar uma cópia perfeita de você, para que ela pudesse assumir sua identidade e tomar posse da fortuna. Mas o experimento deu errado. Sua irmã nasceu sem alma, sem escrúpulos. Ela é pura maldade. A cada palavra, a cada revelação, meu mundo se tornava ainda mais sombrio. Como podia existir tanta maldade no mundo? Mas não se preocupe, filha, meu pai disse, segurando minha mão. Eu vou te proteger. Eu não vou deixar que ela te machuque. Naquela noite, dormi pela primeira vez em paz. Sabia que estava segura, com meu pai ao meu lado. Mas a paz não durou muito. No dia seguinte, acordei com um barulho estranho. Um barulho de carro se aproximando. Olhei pela janela e vi a outra eu, parada em frente à casa, com um sorriso diabólico no rosto. Olá, irmãzinha, ela disse com a voz carregada de sarcasmo. Vim te buscar. Meu pai me puxou para trás, me protegendo com o corpo. Fuja, Carol, eu vou cuidar dela. Não, pai, eu não vou te deixar. Vá, ele gritou, me empurrando para a porta dos fundos. Eu te amo. Corri, sem olhar para trás. Sabia que meu pai estava correndo perigo, mas eu precisava sobreviver. Precisava proteger o meu filho. Corri, até chegar a uma estrada. Acenei para um carro que passava, pedindo ajuda. O motorista parou e me deu carona até a cidade. Cheguei à delegacia, desesperada. Contei tudo para o delegado. A história da minha família, da minha gêmea sombria, da fortuna que estava em jogo. O delegado me ouviu com atenção e prometeu me ajudar. Vamos montar uma operação e prender essa mulher, ele disse. Ela não vai escapar. Naquela noite, voltei para a casa isolada, acompanhada da polícia. Cercamos a casa, prontos para invadir. Mas quando entramos, a casa estava vazia. Nem sinal da minha gêmea sombria. Nem sinal do meu pai. O desespero tomou conta de mim. Onde eles estavam? O que tinha acontecido? De repente, um barulho, um tiro, vindo do lado de fora da casa. Corri para a janela e vi minha gêmea sombria segurando uma arma, apontada para meu pai. Não! Gritei, desesperada. Mas era tarde demais. Minha irmã puxou o gatilho e meu pai caiu no chão, sem vida. A raiva me consumiu. A dor, a tristeza, o ódio. Tudo se misturou em um turbilhão de sentimentos. Peguei a arma de um dos policiais e corri para fora da casa. Você vai pagar por isso! Gritei com a voz carregada de ódio. Minha irmã sorriu. Venha me pegar, irmãzinha, se for capaz. E então a luta começou. Uma luta sangrenta, brutal, sem piedade. Uma luta entre duas irmãs, unidas pelo sangue, mas separadas pelo ódio. Lutamos com todas as forças, até que aconteceu. Um tiro, e dessa vez eu não escapei. Senti a bala me atingir em cheio, e caí no chão, sem forças. Minha irmã se aproximou, com um sorriso vitorioso no rosto. Adeus, Carol. Foi bom te conhecer. Mas agora o mundo será meu. E então ela se virou e foi embora, deixando-me ali, sangrando, à beira da morte. Mas, antes de fechar os olhos para sempre, senti uma mão tocar a minha. Abri os olhos com dificuldade e vi meu filho, nascido ali no meio do caos, da violência, da morte. Um raio de esperança em um mundo de trevas. Eu te amo, sussurrei com a voz fraca. E então
Fechei os olhos. Para sempre. Ou será que nem? A verdade é que a história de Carol, a negra grávida da Praça Tiradentes, está longe de terminar. Afinal, quem era a outra eu? E qual será o destino do filho de Carol? A resposta para essa pergunta você só vai encontrar aqui, no nosso canal. Mas para isso, você precisa se inscrever agora. Não perca as próximas histórias exclusivas, que vão te deixar de cabelo em pé. E não se esqueça, esmague o botão de like agora. Precisamos alimentar o algoritmo. Para que essa história chegue a mais pessoas, inunde a seção de comentários com suas reações, suas teorias, seus palpites. Queremos saber o que você achou desse final surpreendente. E por fim, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho inacreditável. Este é o momento de demonstrar seu apoio ao nosso canal. Não espere nem mais um segundo. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o nosso trabalho. E lembre-se, a verdade sempre encontra um caminho para vir à tona. Mesmo que demore, mesmo que doa, mesmo que custe a vida. Afinal, a vida é um pastel de carne e a gente nunca sabe o que vem dentro. Fim?